Bom dia, alunos e alunas do curso de econometria. Vamos lá, gente. A gente está aqui gravando, acho que é o 10º vídeo do semestre. E hoje a gente vai realmente entrar no assunto dados em painel, um pouco mais profundamente. Vamos lá, deixa eu botar aqui meus slides. Sim, tá certo. Bom, beleza. Então, quando a gente fala de painel, na verdade a gente está falando de um banco de dados muito especial, né, em que a gente consegue acompanhar as unidades cross-section ao longo do tempo, né? Essa é a ideia. Então a gente tem as duas dimensões, a cross-section e a temporal, e a diferença é que a gente realmente está acompanhando as mesmas unidades cross-section ao longo do tempo, com suas características intrínsecas e assim vai. A gente já mostrou esse modelo lá no capítulo anterior, né, como a gente escreveria um modelo de dados em painel. Então a gente tem a variável dependente y com dois índices, o índice i, que é o índice, né, que identifica a variável cross-section, né, então pode ser um grupo de pessoas, um grupo de empresas, um grupo de municípios, etc. E t, essa dimensão temporal. E aí cada uma das variáveis aqui, elas são a variável explicativa 1 até a k, elas também recebem esses índices, e a gente tem o que a gente chama de erro composto, né? Esse VIT, que é composto de AI mais o IT. AI é a heterogeneidade não observada, o efeito fixo, é aquela coisa intrínseca do indivíduo, e o IT é o erro idiosincrático, aquele erro aleatório que a gente está acostumado a lidar, estava acostumado a lidar já nos modelos cross-section. Beleza. Então, painel, na verdade, você pode ir por vários caminhos, tá? A gente aqui no curso de econometria, a gente estuda os painéis não dinâmicos, né? Que a gente chama de não dinâmicos, né? Vou explicar um pouquinho isso daqui a pouco. E aí, dentre os não dinâmicos, né? Os painéis dinâmicos, eles são muito interessantes porque, na verdade, esse UIT pode estar correlacionado aqui com as variáveis explicativas em diversas formas, tá? Eu vou falar um pouquinho disso um pouco mais para frente, mas então vamos nos ater aos não dinâmicos, que é o que a gente vai estudar aqui no curso, e mesmo entre os não dinâmicos tem uma gama de modelos que a gente pode vir a ter que estimar. E eu classifiquei aqui em dois grandes grupos, né? Tudo isso vai depender se existe correlação entre o AI e as variáveis explicativas. Quando eu coloco assim o x em maiúsculo, é porque eu estou me referindo ao vetor de variáveis explicativas, né? Aquele conjunto de x1 até xk. E basta que o AI esteja correlacionado com uma delas, né? Para a gente estar nessa segunda situação aqui. E aqui o AI ele não estaria correlacionado com nenhuma delas, né? Então, se o AI não está correlacionado com nenhuma das variáveis explicativas, né? A gente está numa situação que realmente painel não é tão importante, mas então a gente poderia usar mínimos quadrados agrupados, que é basicamente ignorar a estrutura de painel e agrupar as várias observações cross-section ao longo do tempo, como se fossem de indivíduos quaisquer, assim. Então, apesar de eu ser observado, sei lá, vamos dizer que o meu painel tenha 10 observações, aí tem 10 períodos de tempo, desculpa, 10 observações não, 10 períodos de tempo. Vamos dizer que eu sou observado, então, nos 10 períodos de tempo, né? Só que com mínimos quadrados agrupados, isso vai ser ignorado, né? De que a Madu foi observada 10 períodos de tempo. É como se fossem 10 mulheres de tal idade, com tal educação, como eu, né? Assim, 10 mulheres como eu, que são observadas 10 períodos de tempo, mas não sou eu exatamente. Então, assim, eles não vão levar em conta essa informação que vem aqui nesse AI, né? Que na verdade é uma parte bem importante do painel. Então, nessa primeira situação, então, que o AI é não correlacionado com o XI, com a XI, né, X e T, com nenhuma das variáveis explicativas, a gente pode usar mínimos quadrados agrupados, a gente vai ver as questões associadas a isso, ou a gente pode usar o método de efeitos aleatórios, tá? Então, a gente abre essas duas frentes aí, nessa primeira situação. Na segunda situação,
quando o AI, que é o caso mais interessante de painel, né, que realmente quando a gente tem esse problema que é muito comum, né, e sempre você ter essa variável não observada, né, que está correlacionada com alguma variável explicativa, né, no caso, tem um exemplo que é recorrente no livro, né, que é a questão dos rendimentos, você quer explicar rendimentos, você tem educação. E claramente tem aptidão, habilidade, como você quer chamar, que vai parar lá no termo de erro, é não observado, e está extremamente associado com educação, né, correlacionado com educação. E essa correlação com a educação viesa todos os coeficientes, né? A gente sabe que pessoas de mais alta aptidão, elas podem até ter mais facilidade para se educar. Então, se eu tenho um painel de pessoas, e a aptidão não é uma coisa que mude ao longo do tempo, a aptidão é uma coisa que se constrói do nascimento até os 3 anos, né? Assim, às vezes até na barriga, né? A pessoa já vem com sua individualidade, né? E aí tem o ambiente, né? E então tem sua hereditariedade, tem sua individualidade, tem o ambiente, todas essas coisas que ali, muito antes da pessoa ir para a escola, né, a aptidão está desenvolvida, é uma coisa que é para a vida, né? Então, é uma coisa que a gente pode dizer que é intrínseca ao indivíduo. E aí, então, se eu tenho um painel de pessoas e estou tentando explicar renda com educação, e tenho a aptidão que foi parar lá no AI, certamente eu estou no caso 2 aqui, né, de covariância de AI x, né, x grande, diferente de 0, e aí então eu vou usar um desses métodos aqui, justamente para, como a gente diz, eliminar esse efeito de AI sobre a XI, né, que está causando essa endogeneidade, né, e está viesando as minhas estimativas. Aí tem uma gama de métodos aqui também, primeiras diferenças, efeitos fixos, ou também chamado within, a regressão das variáveis dummy e os efeitos aleatórios não correlacionados. Tá? Então aqui a gente tem uma gama de modelos também. Então agora, hoje a gente vai começar a falar de todos esses modelos, quer dizer, de todos não, a gente vai começar aos poucos, a gente já começou falando de primeiras diferenças. Eu acho que na aula de hoje, nas aulas da semana, a gente vai falar de efeitos fixos e variáveis dummy, regressão das variáveis dummy. Tá? Então essa semana a gente vai falar disso. E na semana que vem a gente vai falar de mínimos quadrados agrupados, efeitos aleatórios e os testes. A gente precisa de testes para saber se a gente está na situação 1 ou 2. Né? Então, para saber se a gente está na situação 1 ou 2, a gente vai usar o teste de Hausmann, que eu também vou ter que ensinar para vocês, mas isso é depois de tudo, porque a gente precisa de estimar 2 conjuntos de modelos. Na verdade, a gente estima efeitos aleatórios e efeitos fixos, e comparando esses dois, as estimativas desses 2 modelos, é que eu consigo testar se eu estou na situação 1, de covariância com x, covariância de AI com x igual a 0, ou se eu estou na situação 2, de covariância de AI com x diferente de 0. Então, beleza, então a gente tem umas 3 semanas aí só falando de painel, podem se animar, é um dos temas principais do curso, e também é um tema muito importante. Fico muito feliz, eu tive um aluno semestre passado, semestre passado foi ano passado, na verdade, né? Que fez, um aluno das Relações Internacionais, que veio fazer o curso assim como optativa para ele, e ele resolveu fazer uma monografia comigo, usando o painel para explicar questões de comércio, Mercosul. Ficou excelente, ficou muito bom, gente, eu fiquei impressionada, ele aprendeu realmente no curso, e ele fez um trabalho incrível, muito bacana mesmo, assim, estatisticamente falando, e foi muito legal, foi muito gratificante. Tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Então tá. Então a gente viu na semana passada, né, que quando a gente tinha, então, um painel de 2 períodos de tempo, né, que foi o que a gente viu lá no capítulo 13, que uma forma da gente diferenciar o AI, né, e a gente estava vendo isso no contexto de diferenças e indiferenças, como fazer avaliação, usar painel para fazer uma avaliação de uma política. Então a gente estava naquela situação que no primeiro momento a política não existia, então ela não afetava
ela não afetava ninguém, ela não existia, né? E num segundo momento, a política afetava um grupo, que a gente chamava de grupo de tratamento, e não afetava o outro, que chamava de grupo de controle. E a gente viu como que na verdade, tentar estimar essas diferenças e indiferenças usando o painel é mais importante, é mais, vamos dizer assim, é uma estimação melhor do que simplesmente por cross-sections agrupadas, porque tem esse efeito aí, né? Tem o aí, a heterogeneidade não observada, ou o efeito fixo, né? Que é aquela coisa intrínseca do indivíduo, que pode afetar até a participação dele no programa ou não, né? Então pode estar realmente correlacionado com com a variável explicativa de interesse, que é a dummy de participação, né? Ele participou, ou ele foi afetado pela política ou não, ele foi tratado ou não. Então a gente viu naquele contexto. A gente pode generalizar aquilo, tá? Claro, a gente está com um modelo assim, y e t igual a beta 0 mais beta 1 x, ou é um x pequeno, tá? Porque é um vetor. X, 1 e t mais beta k, x, k e t mais aí mais o it, tá? E aqui a gente pode ter realmente uma situação em que o i vai de 1 a n, e a gente pode ter uma situação em que t vai de 1 a t. Assim, painel geral, né, com n observações, n indivíduos, né, e t períodos de tempo. E se eu for falar do estimador de primeira diferença aqui, a gente já falou lá, né, para 2 períodos, eu posso generalizar isso aqui. Então, primeira diferença, tá? Ou em inglês, first difference. E no software, muitas vezes aparecem as siglas em inglês, né? Então, eu vou colocar aqui primeira diferença ou first difference. Eu vou... o que eu vou fazer para estimar esse modelo? Eu vou criar as variáveis delta it, delta x1 it, delta xk e t, bom, e todas as outras aqui no meio, né? Delta o it. Vocês estão vendo? Então não. Parou de ver. Se eu parar de me ver, vamos ver só o quadro. Então o que é isso aqui? Isso é y e t menos y e t menos 1. Isso aqui é x1 e t menos x1 e t menos 1. Isso aqui é xk e t menos xk e t menos 1. E aqui o it é o it menos o i t menos 1. Beleza. O que seria o delta AI? Como ele não tem a dimensão tempo, né? Ele é uma constante do tempo. Ele seria AI menos AI, que é 0. Esse termo zeraria, né? Então, uma generalização de um modelo de um método de primeiras diferenças em painel é basicamente a gente fazer essas diferenciações aqui, né? E aí a gente vai ficar, se eu tenho t períodos de tempo aqui, quando eu faço essa diferenciação, eu vou ficar com t menos 1 período de tempo, né? Vou perder um período de tempo, normalmente eu perco o primeiro período de tempo. E eu vou estimar um modelo com essas variáveis transformadas, que seria assim, delta it, o beta 0 some, se vocês podem notar, ele também é uma constante, né, ao longo do tempo, vai ficar 1 menos 1, ele vai sumir, e aqui eu vou ficar com beta 1 delta x1 it mais, deixa eu apagar aqui, mais beta k delta xk it mais delta uit. Meu modelo fica assim, né? Então eu fico com essas, na verdade eu estimo esse modelo por mínimos, esse modelo transformado, tá? Por mínimos quadrados agrupados. O que é isso? Eu vou estimar como se fossem várias cross-sections agrupadas, né? Mas as cross-sections já são essa diferenciação, que eliminou o AI, né? Então levou em conta o AI, tanto que, né, ele foi eliminado pela transformação, e eu vou ficar com essas t-1 cross-sections e estimar por mínimos quadrados agrupados, que é basicamente você colocar lá todas as cross-sections e aplicar regressão, tá?
Só que aqui a gente está considerando a estrutura de painel. Eu falo que vai chamar por mínimos quadrados agrupados um modelo que já foi transformado e já utilizou a estrutura de painel, né? Essa estimação aqui é chamada de estimação de primeira diferença ou de first difference. É a generalização do que a gente viu lá no capítulo anterior. Beleza, vamos voltar aqui. Desculpa, gente, vocês conseguem enxergar o tempo suficiente? Isso que eu já não sei. Bom, vamos ver. Bom, então a primeira diferença é apenas uma maneira de eliminar o efeito fixo aí, certo? Então é aquele efeito que bagunça nossas estimativas. Se ele está correlacionado com a XI, então ele é uma variável não observada, está correlacionado com a XI, viesa todas as estimativas, aquela coisa toda. Então, a primeira diferença que eu mostrei aqui no quadro é a primeira forma, é uma das maneiras de eliminar o efeito aí. Agora a gente vai ver uma segunda maneira, tá certo? Desculpa aqui, gente, nem todas as equações estão com as letras corretas, com os betas, porque eu peguei coisas de livro e é muito, muito chato digitar tudo isso, gente, mas vamos lá, fazendo esforço. Então, considere o modelo de efeitos não observados, né, que é esse aqui, que tem esse erro composto, aquela coisa toda, esse efeito não observado é o AI, aqui no caso. Aqui é para ser... Aqui é para ser beta, tá, gente? Mas aqui é B, porque eu copiei de outro lugar. Então, eu tenho aqui a variável dependente, eu tenho... Aqui vocês também não se preocupem se tem intercepto ou não tem intercepto. A gente pode sempre considerar que a x1 é o intercepto, porque aqui nos efeitos fixos isso não vai fazer tanta diferença, mas vamos lá. A gente pega esse modelo genérico aqui, com essas k variáveis explicativas, aí mais o IT. Então, o efeito fixo não observado é o AI, tá? Ou o efeito não observado, ou a heterogeneidade não observada, ele tem vários nomes. Efeito fixo não observado, efeito não observado, heterogeneidade não observada. Todos eles são nomes para o AI. Então, na presença de um efeito fixo não observado, uma alternativa para o estimador de primeiras diferenças é o estimador de efeitos fixos, ou within. Também eu botei esse termo within, ele é muito usado nos artigos, nos livros e tudo, né? Então, às vezes os livros se referem à primeira diferença, within, o estimador das variáveis dummy, todos como efeitos fixos, porque é aquele que tenta eliminar o efeito fixo. Mas assim, realmente, o livro do Woodridge se refere a efeitos fixos, essa transformação within, esse modelo que a gente vai estar estudando aqui agora. Então, considere a média no tempo de todas as variáveis da equação 1. Então, beleza, o que é isso, né? A gente sabe, deixa eu voltar aqui para o quadro, vou ter que usar o quadro bastante, gente, tem muita anotação, eu não consigo copiar tudo isso nesses slides, tá? Mas eu acho bom também, vamos dando uma paradinha. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. Então, painel, né? Deixa eu voltar aqui para essa outra visão. Painel. Como é que o painel é arrumado, né? Os dados. A gente tem aqui I dos indivíduos, a gente tem aqui T, a gente tem aqui o Y e T. Eu vou colocar poucas variáveis aqui. Aqui a gente tem a X1 e T. E aqui a gente tem a XK e T. São as variáveis explicativas. Eu omiti, tá? Várias outras aqui que estão aqui no meio. Então, a gente tem o indivíduo 1, não precisa ver isso não. Aí a gente tem o indivíduo 2, vamos dizer, a gente tem o indivíduo N. Né? O indivíduo 1 é observado aqui por ter um período de tempo. O indivíduo 2 é observado por T2 períodos de tempo. O indivíduo N é observado por Tn períodos de tempo. Note que agora eu fiz de propósito, tá? Botei esse T em vez de botar um T grande, comum a todo mundo, porque eu estou deixando o painel ser não balanceado, né? O que é um painel não balanceado? É um painel para o qual os indivíduos, não são observados pelo mesmo número de períodos de tempo. Então, a gente pode pensar em painéis não balanceados em várias situações. Se eu tenho um banco de dados de empresas,
Então pode ser que enquanto eu observo aquelas empresas, algumas empresas são criadas. Então elas entram no banco de dados depois do que as outras já, né? As outras já existiam, são observadas lá no período 1, 2, vamos dizer que no terceiro período uma nova empresa é criada, entra no meu banco de dados, não tem problema. Ela não foi observada no período 1 e 2. Algumas empresas podem falir, deixar de existir. Então elas são observadas no início e lá para o fim elas já não existem mais. Então esses são casos simples, né? Assim, de que ela não existia, ela não existia, passou a existir, depois ela existia e deixou de existir. Mas o painel pode ser não balanceado de uma forma meio caótica. Então, eu fiz um trabalho com um aluno uma vez, muito interessante, sobre evasão fiscal. O que ele fazia, né? Ele pegou um banco de dados em que tinha todas as declarações de transações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, tá? Importação e exportação. Então ele pegou, um banco de dados grande, né? Acho que a Organização Mundial do Comércio mantém essas bases e tudo, e lá mostrava o que o Brasil declarava que importava dos Estados Unidos. E também mostrava o que os Estados Unidos declarava que exportava para o Brasil. Supostamente essas duas coisas deveriam bater, certo? Os Estados Unidos está exportando para o Brasil está importando dos Estados Unidos, todas as transações comerciais. Não batem. As classificações não batem. Né? Aí o que acontece? Então, o que era a unidade de cross-section do aluno? Os bens, né? Os bens transacionados. Então, a unidade de cross-section era esses bens, e claro, nem todo ano, ele observava por alguns anos, nem todo ano se transaciona os mesmos bens. Então, alguns bens não eram, algum tipo de mercadoria lá, né? Não era transacionada nos anos do meio, por exemplo, né? Ou em qualquer lugar, né? Não tinha essa coisa, a empresa não existia, passou a existir, depois faliu, não. Naquele ano eu não comprei, sei lá, bolinhas de gude dos Estados Unidos, né? Eram todos os bens transacionados, assim. Ou naquele ano eu não comprei, sei lá, o Brasil não comprou alguma outra coisa. Então tinham buracos no meio, é um banco de dados altamente não balanceado. E pode ser, tá, gente? Tá, tô falando isso aqui só para ilustrar, para vocês se familiarizarem com o que é e tal. Bom, voltando aqui ao nosso modelo, por que eu botei os dados ali? Porque agora eu estou falando desse modelo que é a média no tempo de todas as variáveis da equação 1, tá? Que é esse modelo aqui. Bom, aqui vocês já sabem, né? O Y ele é observado para o indivíduo 1 no período 1, e assim vai. Para o indivíduo 1 no período 2, para o indivíduo 1 no período T1, né? E assim sucessivamente, tá? As variáveis vão acompanhar. Tá, agora eu quero fazer isso aqui. Y barra é igual a beta 1 x 1 i barra mais beta k x k i barra mais u i barra, tá? Deixa eu voltar aqui. O que é isso, gente? Vou escrever aqui para ficar maior para vocês. O que é isso? Que modelo é esse? Né? Primeiro, esse modelo tem um nome, ele é chamado de modelo Between. A gente vai ver que toda essa terminologia, within, between, overall, elas vêm daquela... Não sei se vocês já estudaram isso em PE, não sei se vocês estudaram aquela tabela nova de análise de variância, que você testa igualdade de alguns coeficientes, ou na verdade igualdade de médios, né, usando as variâncias. Então tem aquela variação que vem das linhas, o que vem das colunas, né, e você consegue, vamos dizer assim, decompor. Aqui a gente pega essa terminologia emprestada. Então tem essa coisa de decompor também em within e between, a variação within e between, né? Então é bem interessante isso, porque o que acontece? Quando eu colapso o modelo assim, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o somatório de de t igual a 1 até t. Eu vou assumir que o painel é balanceado, tá, gente? É isso que eu estou fazendo, né? De y e t sobre t. Isso aqui é meu y e barra.
Então, o que eu faço? Eu pego para cada indivíduo, tá? Você vê que no final a gente fica com o índice I. Então, aqui a gente tem, na verdade, o I vai de 1 até N. A gente tem N observações aqui nesse modelo, né? As N unidades cross-section. Então, para cada indivíduo, eu somo, então aqui para o indivíduo 1, né? Esse aqui é o indivíduo 1. X1, a variável 1 para o indivíduo 1 no tempo 1, a variável 1 para o indivíduo 1 no tempo 2, a variável 1 para o indivíduo 1 no tempo T1. E aqui, a variável K para o indivíduo 1 no tempo 1, variável K para o indivíduo 1 no tempo 2 e a variável K para o indivíduo 1 no tempo T1, né? Então, tem vários blocos aqui de indivíduos. O que eu faço? Para cada indivíduo, eu somo o Y dele no tempo, colapso isso aqui, para uma média daquele Y do indivíduo 1 para todos os períodos de tempo. Então, eu somo aqui todas essas observações e divido por T. Eu posso fazer isso dividindo por T1, por T2, por T3 aqui, depende, né? Eu estou botando por T para simplificar, assumindo que o painel é balanceado. E eu vou fazer isso para todas as variáveis explicativas, gente. Isso vai estar na próxima página, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou colapsando isso aqui para um único número, esses aqui também, que são, esse único número é a média de todas essas observações aqui, da variável x1 para o indivíduo 1, aqui da variável y para o indivíduo 1 e aqui da variável k para o indivíduo 1. Vou fazer isso para todos os indivíduos, gente. Então, quando eu falo desse modelo between, o que acontece? Ele leva em conta, e você vê que o AI não some, né? Isso aqui não some porque o AI é constante para o indivíduo. Se eu quiser a média do AI para o indivíduo ao longo do tempo, eu vou somar AI t vezes e dividir por T. Então, eu continuo com AI, tá certo? Então, esse é o modelo between, ele não é um modelo usado nas estimações porque ele não resolve aquele problema da correlação do AI, da possível correlação do AI com as variáveis explicativas. Mas ele é um modelo intermediário que a gente usa para transformação de efeitos fixos, para o modelo que a gente está estudando agora. Então, vamos entender esse aqui. Então, esse aqui é o modelo between, ele não elimina AI, ele colapsa as variáveis, né? Eu tenho isso aqui no slide, vamos lá, vamos voltar para o slide. Meu Deus, o que eu fiz? Eu mudei aqui, desculpa, gente. Aqui. Tem que mudar de página. Aqui. Então, eu coloquei lá, onde y e barra é a soma de, para t igual a 1 até t de y e t sobre t, x. E cada uma das xi também é a mesma coisa. Cada uma das variáveis explicativas é a mesma coisa. Essa soma e o i barra também é a mesma coisa. É a soma, né, você colapsa ali todas as observações temporais de cada indivíduo para uma única, que é a média, né, da variação temporal de cada um. Bom, como a i é fixo ao longo do tempo, sua média será i. Então, ao subtrairmos a equação 1 da equação, desculpa, a equação 2, que é o between da equação 1, aí será eliminado como no estimador de primeiras diferenças. Então, o que é a subtração da equação 2? Vou subtrair 2 de 1, né? 2 é essa aqui, que é o modelo between, e 1 é o meu modelo original, né, de painel. Então, vamos lá. Ao fazer essa subtração, eu vou pegar o y e t menos o y e barra. Depois, beta 1, x e t 1 menos x e 1 barra. E assim vai. Até o beta k, x e t menos x e k barra. O AI é eliminado. Dá uma olhada aqui. A gente tem AI aqui e o AI aqui. Quando eu subtraio uma da outra, ele some. Não é isso? E eu ainda fico com esse UI t menos UI barra. Então, o que quer dizer? Essa é uma nova transformação, que não é de primeira diferença, que também eliminava o AI, tá certo? Essa é uma outra transformação, que a gente chama de transformação within, que também elimina o AI, né? E a gente termina com um modelo desse tipo. E aí, a gente, por notação também, é uma convenção, esse y e t menos o y e barra é chamado de y e t trema. O x1 e t menos o x1 e barra é chamado de x1 trema, e assim vai. Então, isso eu vou chamar aqui de equação 3, essa aqui é a equação transformada, essa é a transformação within. Vamos lá. Então,
Então, essa equação 3 é o modelo com os dados centrados na média, né? A transformação de efeitos fixos também é chamada de intragrupo, ou within. E essa nomenclatura vem lá da análise de variância, né? Quando se ensinava painel, se vocês olharem, por exemplo, o livro do Johnson Dinardo, a parte de painel lá, eles ensinam painel de uma forma que eu acho menos intuitiva, né? Mas é que basicamente em cima dessa nomenclatura de análise de variância. Mas a gente está pegando, né, a nomenclatura e trazendo para cá. Bom, como aí desaparece com essa transformação, né, a equação 3 pode ser estimada de novo por mínimos quadrados agrupados. Ou a sigla em inglês é Pooled OLS, Pooled Ordinary Least Squares, né? Então, essa POLS é a mesma coisa que mínimos quadrados agrupados, só para vocês familiarizarem com a sigla em inglês, porque às vezes no software a sigla em inglês, né, nesses lugares todos, em alguns artigos que vocês possam vir a ler, também a sigla em inglês, tá? Então, de novo lá, que nem nas primeiras diferenças, a gente faz aquelas primeiras diferenças, a gente termina com T-1, T-1, né, vamos dizer assim, observações temporais, né? Então a gente tem todos os cross-sections, todas as unidades cross-sections são observadas em T-1 período de tempo, porque a gente perde 1 ao subtrair o T-1, né? Porque normalmente a gente perde a primeira observação temporal. E lá a gente, então, quando está com essas cross-sections todas agrupadas, a gente estima, transformadas e agrupadas, a gente estima por mínimos quadrados agrupados. Aqui é a mesma coisa, a gente faz essa transformação, que é essa coisa aqui, né, essa equação 3, né, a gente subtrai aqui as médias colapsadas, né, e a gente diz que os dados agora estão centrados na média, com isso a gente elimina o AI e a gente estima por mínimos quadrados agrupados também. Beleza. Vamos chegar agora um pouquinho nessa hipótese, tá? Bom, como eu disse, né, ali no começo, a gente vai estudar aqui no curso de graduação apenas os modelos não dinâmicos, né? E o que são modelos não dinâmicos? Modelos não dinâmicos são aqueles para os quais existe exogeneidade estrita. Que é isso aí, a gente vai assumir que a esperança de U e T condicional ao vetor de variáveis explicativas e o AI é igual a zero. Tá? Obedecer ou não essa condição pode ser uma coisa muito sutil. Mas tem uma situação, tem um modelo em que a gente obviamente não está obedecendo essa condição, que são modelos em que tem como variável explicativa a variável dependente devasada. Então, vou dar um exemplo em que não é sutil, né? Que não é um exemplo sutil da ausência de exogeneidade estrita, é um exemplo bem escancarado da ausência de exogeneidade estrita. Então, vai ser fácil de saber, olha, quando tem isso aqui eu sei que não tem exogeneidade estrita. Em várias outras situações, pode ser que não tenha. E a gente meio tem que tentar descobrir, testar, fazer toda uma investigação. E claro, quando a gente não obedece à hipótese de exogeneidade estrita que está escrita aqui, a gente entra em toda uma nova gama de modelos, que são os modelos dinâmicos, que são muito utilizados em macroeconomia. Então, assim, eles são mais utilizados em macroeconomia do que em micro, mas tem algumas aplicações de micro também com eles, com esses modelos dinâmicos, e aí é toda uma outra literatura, né? Então, assim, a literatura de painel, a gente está vendo um pedacinho dela, ela pode se abrir para modelos não dinâmicos, ela pode se abrir para modelos, que é outra coisa que a gente está fazendo aqui, que eu vou falar já, para modelos em que o T, né, a dimensão temporal, é maior do que a dimensão cross-section. Isso acontece também em finanças, em macro, é comum, né? Você tem esses dados com uma alta frequência, né? E aí, então, você começa a ter todas as questões de séries temporais junto com o painel. Você tem que fazer teste de raiz unitária, você tem que falar de cointegração, você tem que falar de todas essas coisas, de autocorrelação, de aquela coisa toda, que são, né, tópicos típicos de séries temporais, você passa a ter que falar disso em painel. Então, assim, a literatura de painel, ela se abre um pouco. A gente está vendo a coisa básica, né? A primeira coisa já é bastante complexa, como vocês vão ver, tem todos esses modelos, todas essas coisas. Então, vamos lá. Então, duas formas de abrir a literatura. Uma, que não é o nosso caso aqui, tá? Deixa eu apagar aqui para a gente escrever mais um pouquinho.
deixa eu escrever. Esperança na verdade eu vou escrever isso assim como... Eu vou escrever o que é esse XI. X e 1, X e 2, X e T. Do jeito que eu escrevi aqui. É porque essa aqui, né, é um XI assim meio... Tá, isso aqui eu tô chamando de exogeneidade estrita, né? Peraí, deixa eu botar outra visão, vocês não estão vendo nada, né? Desculpa, gente. Então vamos lá. Eu só copiei aqui, tá? Então isso aqui que a gente está chamando de exogeneidade estrita, esperança de IT condicional a x e a i igual a zero. Exogeneidade estrita. E aqui eu coloquei que esse xi, na verdade esse xi é xi1, xi2 até xt, para todos os períodos de tempo. Então, basicamente o que eu estou dizendo aqui é que o IT ele é não correlacionado com qualquer período de tempo da x e t, da xi, né? Das variáveis explicativas como um todo. E x ele tá maiúsculo e com essa em negrito, né? Maiúsculo para dizer que é o vetor de todas as variáveis explicativas e em negrito para dizer que é todos os períodos de tempo aqui. Então, basicamente, a gente está dizendo que o erro idiosincrático ele é não correlacionado com a x em qualquer período de tempo. E aí tem um modelo que descaradamente quebra essa hipótese, que é esse aqui, quando a gente tem um modelo assim. Y e t igual a... vamos botar assim, só para já ficar descarado mesmo. Um modelo assim, que tem uma variável dependente defasada, tá? Como explicativa, certamente o IT vai estar correlacionado com... vai existir uma correlação entre o IT e YIT. Por quê? Porque em YIT, YIT menos 1, né? Que é uma, vamos dizer assim, que é uma variável explicativa aqui no caso. Quer dizer, o IT-1 faz parte de YIT-1. Então, claramente, isso aqui não vai se obedecer. Então, no modelo que tem variável dependente, né, variável dependente defasada como explicativa, certamente a gente exogeneidade estrita não é obedecido. Então, aqui não existe exogeneidade... Meu Deus, a letra tá horrível. Estrita. E vão existir vários outros modelos mais sutis, né, em que essa hipótese de exogeneidade estrita não é obedecida de uma forma um pouco mais sutil. Mas essa da variável dependente defasada é uma forma escancarada. Né? Porque se você pensar, YIT-1, esse modelo vale para YT-1 também, né? Gera o IT-1. Então, quer dizer, e a gente está falando que ele não pode ser correlacionado com nenhum período de tempo da XI. Aqui no caso, as XI são as Y, né? Então, claramente que o IT-1 vai estar correlacionado com a YIT-1. Claramente vai estar. Porque é parte, né? É parte dele. Então, esse suposto aqui, realmente, de exogeneidade estrita, ele não é obedecido nessa situação aqui, certo? Beleza, vamos voltar lá. Deixa eu ver quanto tempo a gente já está gravando. Eu vou dar uma parada e começar outro já. Deixa eu só ver aqui o momento de parar. Então, basicamente, essa hipótese de exogeneidade estrita está dizendo que o erro idiosincrático deve ser não correlacionado com cada variável explicativa ao longo de todos os períodos de tempo. Tá certo? Beleza. Então, eu estou falando que, sob essa hipótese de exogeneidade estrita, o estimador de efeitos fixos é não viesado. E o de primeira diferença também. Tá certo? Então, tanto de primeiras diferenças quanto de efeitos fixos, a gente precisa dessa hipótese de exogeneidade estrita para que eles sejam não viesados. E a gente está trabalhando em cima dessa hipótese aqui
no livro de graduação do Wooldridge, tá certo, gente? Só para ficar claro isso aí. Eu vou parar por aqui, a gente vai, eu acho que é ótimo, um ótimo momento para parar, e a gente vai fazer um outro vídeo para continuar, tá certo? Para não ficar muito gigante.